Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Vídeo é importante para a torcida do Botafogo, para a gente tentar aqui explicar, fazer com que o torcedor tenha um entendimento do que está acontecendo com o Botafogo, com a SAF, com as contratações aí do nosso clube. Vamos lá, muita gente pergunta aqui no canal: Rafa, Pet, por que o Botafogo não está contratando? Bom, primeiro o Botafogo sofreu um baque aí no seu fluxo de caixa, E isso é devido aí à lei da SAF não está sendo respeitada. O Botafogo está ali no RCE, que é o regime centralizado de execuções, e nesse regime 20% das receitas do clube são para pagar todos aqueles credores que estão na lista do Botafogo, daquela famosa dívida de quase R$1 bilhão. Portanto, o Botafogo está sofrendo bastante aí com as interpretações de alguns juízes aí de primeira instância, alguns clubistas, outros querendo aparecer. De fato, aqui o Botafogo sofre com os credores que tentam furar a fila ali do RCE para receber a sua quantia, o seu montante ali que o Botafogo deve, e isso está atrapalhando o formato ali, o plano diretor do Botafogo com relação ao seu planejamento financeiro. Portanto, o Botafogo ele está querendo criar um remédio, uma segurança, um porto seguro ali. O John Textor está vendo a possibilidade, vou falar em possibilidade, mas é o que vai acontecer, do Botafogo aí tá pedindo recuperação extrajudicial ou judicial, e eu vou explicar aqui nesse vídeo a diferença da recuperação extrajudicial para judicial e se isso afeta o RCE, que é o regime centralizado de execuções, como é que fica a SAF nessa história, o Botafogo social e o nosso fluxo de caixa. Vamos lá. O Botafogo convocou aí edital para o dia 8 de março, convocação do Conselho Deliberativo para votar a recuperação extrajudicial e judicial. Portanto, vai haver ali a reunião do Conselho, os conselheiros vão votar e vão aprovar, que eu já apurei em off aí, o Botafogo será aprovado aí esse pedido. Portanto, quem é que pode pedir a recuperação? Quem pode pedir é quem deve, Portanto, aí quem é que está devendo? No caso, é o Botafogo Social. Aquela dívida de 1 bilhão é do Botafogo Social. Quando o John Textor adquiriu 90% da SAF, solidariamente, ele compra aquela dívida, Portanto, ele tem a obrigação também de pagar, O que a SAF tem a ver com isso? Exatamente isso que eu expliquei. 90% do que foi comprado no Botafogo Social, agora é da SAF. A SAF ela assume solidariamente toda essa dívida, portanto tem um compromisso de pagar a mesma aí, que seria do Botafogo Social. Hoje todo mundo sabe que o Botafogo está no RCE, e os credores nesse regime, de forma organizada, eles recebem ali 20% das receitas do clube são para pagar esses credores, Isso acontece de forma rápida e as receitas são destinadas de forma organizada. Porém, os próprios credores estão furando a fila, galera. Muita gente está com esse entendimento que o juiz de primeira instância está deferindo uma ou outra, ou aceitando um pedido de um credor, então está todo mundo entrando aí, tentando bloquear alguma receita do Botafogo, patrocinador master, receita de estádio, venda de jogador, para poder ter o seu acordo, a dívida existente paga, Portanto, os próprios credores aí estão atrapalhando, e o John Textor, ele já sinalizou, publicamente isso, que a lei da SAF ela não está sendo cumprida. O remédio para evitar que essas receitas sejam penhoradas é pedir a recuperação extrajudicial ou judicial.
Então ele busca ali proteção, ele busca segurança, né? Que todas essas receitas não sejam penhoradas, assim não atrapalhando o planejamento e o seu fluxo de caixa, né? E Rafa, qual é a diferença da recuperação extrajudicial para a recuperação judicial, né? Eu separei aqui, fiz uma síntese da diferença das duas, né? Na extrajudicial, um fato importante é que não depende ali da aprovação de nenhum juiz, né? Portanto, a gente não vai ter ali aquelas forças externas atuando para atrapalhar o processo. Isso é muito bom em se tratando de Botafogo, né? Que a gente sabe o quanto a gente é prejudicado. Portanto, na extrajudicial não precisa de juiz, né? Botafogo, ele vai se reunir ali com os seus credores, né? E de forma extrajudicial, né? Ele faz ali o melhor acordo entre as partes. O Botafogo quer planejar pagar em tantas vezes, o credor concorda com aquilo ali, aceita, enfim, eles negociam e a dívida vai sendo paga. Esse tipo de recuperação, ele não impede, né, nem a recuperação judicial, nem o Botafogo continuar no RCE, né, que é o regime que o Botafogo está hoje. Portanto, ela pode funcionar mesmo com esses outros remédios aí processuais. Já na recuperação judicial, né, são várias fases. A primeira delas, né, vai haver ali uma convocação do Conselho do Botafogo, né, que vai aprovar, né, e já adianto que vai aprovar. E nessa recuperação, a primeira fase ali, a postulatória, é onde o Botafogo social, né, ele postula ao juiz competente, né, e escreve ali as suas condições, né, a situação de crise, né, da empresa, do clube no caso, que justifica ali o pedido da recuperação judicial. Então a primeira fase é essa fase postulatória, né? Uma vez aceito esse pedido, né, já fase 2, há uma suspensão das cobranças. Isso também é importante falar, porque todas as execuções em face aí do devedor, ou seja, do Botafogo, vão ficar suspensas pelo prazo de 180 dias. Então o Botafogo ganha aquele fôlego a mais ali para negociar e até financeiro. Já a terceira fase ali vai ser a definição de um administrador judicial, né? Quem é essa pessoa? Deferido ali o pedido, vai ser nomeado o administrador judicial, que é um profissional idôneo e competente que vai conduzir todo esse processo de negociação, tem que enviar relatórios mensais aí, né? E vai ser feito ali a criação do plano de recuperação. Uma vez deferido o pedido, né, do Botafogo, vai ter 60 dias aí para apresentar esse plano de pagamento aos credores, né? O Botafogo se organiza, vai apresentar esse plano aos credores, que tem que ter aprovação total, ou seja, todos os credores, já é a outra fase, a aprovação do plano de recuperação, todos os credores, eles têm que aprovar esse acordo, né? E aí o juiz convoca a Assembleia Geral de Credores, né, para, enfim, ter a execução do plano. É a hora de executar o plano ali, ficando ali o administrador judicial com a missão ali de enviar relatórios mensais ao juiz do processo. Portanto, galera, o que está acontecendo com o Botafogo? O Botafogo, ele viu que o RCE, o regime centralizado de execuções, não está sendo cumprido, que está tendo uma brecha na lei para os credores furarem a fila, né? A famosa fila da dívida do Botafogo, essa de quase 1 bilhão, e aí o jurídico Botafogo, né, através ali do John Textor, o Botafogo Social, ele pede a recuperação extrajudicial e judicial para que sejam remédios processuais para que o clube possa, enfim, ter uma proteção, uma segurança de que as suas receitas não sejam mais penhoradas,
e que ele possa, de forma organizada, pagar aos credores, né, cada remédio ali com a sua configuração, o extrajudicial de uma forma, o judicial da outra, o RCE da outra. Portanto, pode ter a configuração até dos 3 regimes, Botafogo não precisa sair de nada, e isso vai novamente devolver ao Botafogo esse fluxo financeiro, né, fazer com que esse caixa possa ser melhor administrado. Com isso, o Botafogo novamente fica ativo no mercado. John Textor, lembrando que tem que investir de acordo com o que ele assinou com o Botafogo, né? Então ele tem a obrigação de investir no clube, mas ele está vendo a melhor possibilidade de buscar o melhor caminho. Galera, senta o dedo no like. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma aí o torcedor a entender melhor o que está acontecendo. Se inscreve aqui no canal. Um abraço a todos. Fogo neles.